Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz de Jesus estejam com todos, todos aqui, todos em algum lugar, ouvindo a transmissão desse culto. O desejo do nosso coração é que Deus edifique sua vida, fale ao seu coração, traga consolo, traga fé, traga esperança e resposta para os anseios das nossas vidas. Por isso nós louvamos a Deus por podermos cultuá-lo, é um privilégio cultuar. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos. Essa é a casa de Deus, então é a sua casa, se sinta abraçado, amado, e naquilo que precisar de nós, da Igreja Batista Betel, estaremos à sua disposição. Tivemos hoje pela manhã a nossa EBD, foi muito bom, o encerramento de um material que falava sobre a monarquia de Israel, o Antigo Testamento, e os professores fizeram um fechamento aqui, foi muito bom. E semana que vem vamos começar um novo material. Através da Educação Cristã, você vai ser informado sobre a revistinha para adquirir a sua. E vamos começar um material muito importante. É um material que vai falar sobre a reforma e os reformadores. Um período da história no século XVI importantíssimo para a igreja. Um divisor de águas quando a igreja retoma as escrituras, os valores e princípios, a centralidade do Senhor e tudo aquilo que o Senhor nos ensina, trazendo a igreja do Senhor para a sua vontade, para a sua dependência. Então, a partir de semana que vem, um novo material que nós vamos estudar, os reformadores e a reforma. Esse material vai culminar em meados do final de outubro, numa exposição que vamos fazer aqui, que é a data que a Igreja Evangélica comemora a Reforma Protestante. Então, nós vamos estudar esse material e teremos aqui uma grande exposição com os professores em cada ambiente, falando e mostrando aquilo que foi importante e os pontos, nomes de reformadores, um pouco da história, que já vamos estudar, mas será apresentado de forma mais lúdica nessa exposição. Então, não esqueça de estar aqui na EBD, de vir estudar, aprender da palavra, para que você não seja enganado e iludido por aí. Então, pela manhã nós tivemos culto no Santa Helena hoje à tarde, e hoje estamos no nosso último culto do mês de julho. Vem aí o mês de agosto, celebramos os batistas, o mês dos jovens batistas, temos uma programação especial durante o mês, teremos um culto campal, celebrando aí na frente. Cadê Pablo? Pablo está por aí? Deve estar aí. Prepare logo aquele palco, o que você já sabe que nós precisamos, porque vamos fazer um culto em um dos sábados, ali fora, para louvar a Deus e levar a mensagem do Senhor a todo o nosso bairro e aos jovens em especial. Então, ore por isso, esteja abençoando. Teremos Dias dos Pais agora em agosto, semana vai ter as mulheres viajando, o pessoal do CR para Natal, esteja orando por isso também. E que maravilha ter esse casal aqui de volta, né? Viviane, Diego e o herdeiro, Davi, né? Davi está aqui. Quando é que nós vamos apresentar Davi, né? Vamos mexer com o Tatiane para a gente apresentar Davi. Sejam bem-vindos de volta. E você, visitante, também. Bom, eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou então acompanhe aí no texto do Data Show. Eu quero falar em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Queria que você abrisse, nós vamos ler alguns versículos. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. E eu queria toda a sua atenção, reverência. O texto sagrado já fala muito, então, se você prestar atenção, voltar o seu coração, seus olhos ao texto sagrado, o Espírito Santo vai falar com você já na leitura desse texto, que diz assim, verso 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Essa é a definição de fé que a Bíblia traz. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não são visíveis. Verso 4, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado,
pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus, tudo pela fé. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daquele que o busca. Verso 7, pela fé, Noé, devidamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Veja bem, tudo pela fé. Mas o verso 8 vai dizer que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, e já sendo idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, inumerável, como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Agora, pula comigo para o verso 20. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre as extremidades do seu bastão ou bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo ao seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem a respeito dos seus próprios ossos, Verso 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, que Deus tinha um propósito, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser ultrajado junto com o povo de Deus a usufruir de prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu, agora vamos pular para o verso 30, que vai dizer assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fechando a boca de leões, extinguindo a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram por provas de zombaria, de açoite, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de pele de ovelhas, de cabras, passaram por necessidades e foram afligidos e maltratados. Olha o 38. O mundo não era
digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização das promessas, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Curve sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. É um texto um pouquinho longo, mas Deus quer falar com cada um de nós. Pai, muito obrigado pelo texto sagrado. A leitura da tua santa palavra já nos fala tanto ao coração, já nos revela tanto sobre esta caminhada que um dia optamos em fazer, por graça divina, pelo Espírito Santo que nos conduziu a vivermos pela fé na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Há tantas pessoas aqui, tantas outras em algum lugar, ouvindo a transmissão desse culto. Eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar de forma soberana e poderosa ao coração do teu povo que veio aqui sedentos para ouvir a tua voz. Usa a minha vida, que teu Espírito haja, que corações se quebrantem e se rendam diante do Deus Todo-Poderoso. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Diga amém. Esse é um capítulo muito conhecido. O livro de Hebreus é muito conhecido e ele basicamente é conhecido pelo capítulo 11. Não é bom isso, mas é assim que é a realidade no meio evangélico. Quando a gente fala em Hebreus, todo mundo se lembra do capítulo 11, porque é o capítulo que fala sobre a fé. Mas esse livro é um livro que tem tantas lições importantes para nos ensinar. Sobretudo, o que nós lemos aqui, ele vai falar em um tempo, e também já era naquele tempo, e hoje ainda mais, sobre a incredulidade, que muitas vezes é exaltada em detrimento de uma fé que eles dizem que é cega e sem razão, para pessoas ingênuas. Então, o cristão e a igreja do Senhor, quando a gente lê um capítulo como o capítulo 11 do livro de Hebreus, dessa carta, nós pensamos, meu Deus, este livro nos revela, e não tem a ver com ciência, tem a ver com revelação de Deus, como as pessoas viveram e andaram com Deus. De que forma, então, eu aprendo como andar com Deus e o que Deus é capaz de fazer e pode fazer e como eu devo me comportar. No capítulo seguinte, o capítulo 12, eu ministrei hoje, expus hoje um pedacinho dele, do verso 1 ao verso 3, o escritor pega o capítulo 11 e diz, vocês estão rodeados de uma grande nuvem de testemunho, falando desse capítulo. E vai dizer no verso 2, então a partir de agora, mas não só por esses homens e mulheres que foram citados, mas olhem firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Tenham paciência, vocês são peregrinos, perseverem e vivam e não desistam por causa das lutas e perseguições. Veja que a palavra de Deus vai nos lembrar, através desse escrito aqui, a importância do testemunho. Pela fé, nós lemos que todos esses aqui citados obtiveram, pela graça de Deus e na fé, movidos pelo Espírito Santo, vitórias. Meus irmãos, agora há uma coisa que a gente precisa entender. Não se trata de uma vitória do homem, nem de triunfalismo, mas da palavra do Senhor. Eu queria, então, colocar algumas coisas aqui para os irmãos entenderem um pouco mais sobre o capítulo. Esse livro, a gente não sabe quem escreveu ele. Há alguns nomes, Apolo, Paulo, Barnabé, Priscila, não se sabe, há especulações. O que sabemos desse livro é que o escritor desse livro conhecia profundamente o Antigo Testamento. Porque o livro, a carta aos Hebreus, vai falar de pontos importantes de toda a lei de Moisés, do sacerdócio levítico, e ela também vai apontar para Cristo, dizendo que Cristo é maior, melhor e superior a tudo que Israel já havia visto anteriormente. Provavelmente escrito antes da destruição do Templo de Jerusalém, e de Jerusalém no ano 70, mas nós não sabemos quem escreveu. O objetivo do autor, então, é encorajar cada cristão a prosseguir na sua caminhada. Havia um assédio muito grande daqueles que são chamados de judaizantes, que queriam que o povo que tinha se convertido à cruz voltasse e vivesse como antes, como um judeu
dentro da antiga aliança. Eles queriam obrigar aquele povo, ou seduzir aquele povo, a pensar da seguinte forma: Jesus sim, mas Jesus sem o judaísmo, sem a lei de Moisés, não. Então, o livro é escrito para dizer que Jesus é maior que Moisés, que a lei, que os anjos, que os ritos dos sacerdotes levíticos. O livro aponta e incentiva que é em Cristo, e com Cristo que nós passamos por lutas, vencemos as lutas e andamos com o Senhor de forma obediente. Esse, então, é o objetivo do escritor, lembrando que nós, o povo de Deus, não anda pelos olhos naturais, mas anda com a fé colocada, posta no Senhor. Alguns dizem que esse livro é os olhos da alma. Por quê? Porque ele aponta para a fé na pessoa de Jesus, dizendo o seguinte: não é pelo que você vê, é o que você não enxerga, mas entende pela fé, que é uma promessa de Deus e pode ser realizada. E é dessa forma que nós devemos ver o livro de Hebreus. Ainda no capítulo 11, nós podemos ver que os nomes citados de mulheres e de homens que conquistaram reinos, calaram leões, escaparam ao fio da espada, o texto vai dizer isso aí, né? E venceram coisas assim impossíveis. Tudo isso não é para que a gente pense que o escritor aos Hebreus está determinando uma fé triunfalista. Há muitos que pegam um texto, esse texto em especial, e tornam ele alguma coisa que assim, é para você triunfar, no sentido de você pode qualquer coisa ou você pode tudo. E, na verdade, se nós olharmos bem direitinho para o texto sagrado, lá no final, perto do verso, depois do verso 30, observe aí, se colocarem no telão, você vai perceber que ele vai dizer que aqueles homens e mulheres muito sofreram, que ninguém ali se colocou como herói, que ninguém ali caminhou com o Senhor na sua própria força, que ninguém ali foi poupado de dificuldades e de lutas nessa existência, mas que, apesar delas, se mantiveram firmes e não abriram. Lembrando que o escritor está dizendo a um povo que estava querendo desistir, porque estavam seduzidos a voltarem ao judaísmo e por causa das perseguições do Império Romano. Então, o que mudou? Muitas pessoas estão sendo seduzidas por seitas, religiões falsas, por pregadores que inventam, distorcem o texto sagrado, ou por causa das suas lutas, seja uma doença, uma crise familiar, uma crise de saúde, uma crise social, né? Quando você vê destruições em várias partes do mundo, tem pessoas que falam: e cadê Deus, que não vê aquilo, que não olha aquilo, que não impede aquilo? E essas pessoas, os seus corações são tentadas a abandonar a fé. O escritor está falando a esse povo que, apesar de tudo isso, eles não devem voltar atrás, nem abandonar a cruz de Cristo, a fé genuína na pessoa de Jesus, que o verso 12, capítulo 12, verso 2 vai falar: olhem para o autor e consumador da vossa fé. Pode pôr aí 12:2, por favor. Eles não desistam porque vocês vão entrar em lutas. O que a gente aprende também nesse capítulo, diferente do que a gente às vezes escuta aí, mundo afora, nas pregações, é que crente muitas vezes sofre, muitas vezes é perseguido, muitas vezes é morto, cerrados ao meio, maltratados, ultrajados, perseguidos. Só gostam da parte onde pegam Abraão, Isaque e alguns outros patriarcas e falam: Abraão foi para uma terra e recebeu uma herança. Usam isso como um triunfo ou uma fé triunfante para dizer: você pode qualquer coisa, você pode ficar rico, você pode ter uma herança grande nessa terra. Abraão, Deus deu tudo para Abraão, ninguém pode te derrotar. Veja como foi nos tempos do rei Davi. Davi venceu reinos, e aí o indivíduo se empodera, não da palavra, mas de si mesmo, e começa a acreditar que a vida religiosa, a vida com Cristo, é viver triunfantemente nessa terra. E eu não estou querendo dizer com isso que Deus não nos dá vitória, que a gente não escapa, que Deus não opera, que Deus não age. Claro que sim, e é tudo pela fé nele. Que Deus não pode curar, claro que sim. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, capítulo 12, verso 1.
Entretanto, isso é só uma parte da história. Porque quando você começa a ler o capítulo todo, do capítulo 11, lá embaixo, o texto é muito claro. Mas eles pulam, ignoram aquilo ali, dizendo, não, nós não queremos saber se foram cerrados, se foram comidos pelos leões, se foram perseguidos e mortos. Isso não nos interessa, isso vai nos deprimir, isso. Mas a ideia hoje, que eu quero trazer para o seu coração, a partir do texto sagrado, meus irmãos, é mostrar que andar com Cristo é andar pela fé, é um desafio. Andar com Cristo e ter uma fé genuína. Não uma fé triunfalista, não é fé emocional, não uma fé que lhe engana e te leva a fazer coisas e viver sem obedecer a Deus. A verdadeira fé passa pela obediência. E é isso que o texto vai nos ensinar. Não adianta te citar Noé, aqui Abraão, Moisés, como modelos de fé para conquistar tudo aquilo que você deseja, porque não é isso que o texto está querendo ensinar. O texto mostra esses homens que obedeceram a Deus, não desistiram da sua fé em Jesus Cristo, apesar de todas as dificuldades. A fé que a igreja deve ter é olhar para Jesus, porque o próprio Deus encarnado sofreu, foi ultrajado, transpassado, humilhado, sendo Rei Deus, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho da eternidade. Por isso, a fé que o escritor nos ensina através das Escrituras Sagradas é uma fé que não tem a ver com a fé humana, não tem a ver com a experiência de vida. É importante, traz alguma maturidade, mas não é disso que o texto está falando. Esta carta, ela celebra os heróis, não heróis de palco, mas mártires de bastidores. Ela não está para dizer que esse ou aquele pastor, esse ou aquele irmão é especial e tem mais poder, ou tem muito poder, porque tudo... Não é disso que se trata o texto. Não, não é para projetar homens. Leia o final do capítulo, que nós lemos aqui, se lembre. Eles sofreram. Mas então o que é fé? Para que serve a fé? Mas a Bíblia diz que eles viveram pela fé tudo aquilo. Ainda que não tiveram posto o pé, ainda que nem tudo tenha sido realizado. A Bíblia diz, no texto que lemos, que Moisés trocou de ser chamado filho da filha de Faraó e os privilégios do Egito pela salvação eterna, para servir a um Deus eterno. Por isso, o texto sagrado destrói veementemente uma série de conceitos errados que muitas vezes nós colocamos no nosso coração, achando que vai nos salvar e nos levar. Não se trata de força do pensamento, de fazer pensamento positivo, não é nada disso. É uma relação, ou um relacionamento profundo com Deus, com a sua palavra, vivendo piedosamente, crendo que Ele pode e Ele faz, porque a gente sabe disso, mas nem sempre Ele vai fazer, e é disso que se trata. E a pergunta que eu coloco aqui para os irmãos é, e você aceitaria viver como os heróis da fé? Lembrando do final do capítulo, a forma com que o capítulo diz que eles não alcançaram, mas pela fé viveram tudo aquilo? Você está pronto a viver uma fé que, ainda que não aconteça o que você quer, o que você pede em oração, você vai continuar firme na promessa e na palavra de Deus? Você não vai abrir se amanhã acontecer alguma coisa? Você não vai desistir de Jesus? É muito comum ouvir crente, eu vou sair da igreja porque fulano de tal não é bom, porque Beltrano não me agrada, porque não canta assim, porque não prega assim, é porque o outro irmão é assado. Aonde está a sua fé? Que tipo de fé você tem? O que é fé para você? Porque é sobre isso que o capítulo fala. Então, antes da gente entrar na exposição, a minha pergunta a você é, como está a sua fé? Qual é o seu conceito de fé? O que é fé para você? Verso 1, o texto vai dizer, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. A palavra aqui, na origem do texto, é substância, fundamento. É um alicerce invisível que sustenta a esperança visível. Fé, o crente, a igreja, não vive pelo que vê. Fé não é ver a coisa para crer. A fé age de maneira diferente. É aquilo que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Não é um sentimento.
Não é um pensamento positivo ou otimismo humano, é confiança real no caráter de Deus. Por isso eu afirmo a vocês que aquele que não lê a Bíblia, aquele que não ora, que não congrega, que não tem prazer na casa do Senhor, que não tem nenhum prazer nos exercícios espirituais, que é louvar, glorificar a Deus, ler, orar, congregar, não pode conhecer a Deus. E quem não conhece a Deus não sabe sobre fé. Porque a fé não é um sentimento, não é você ficar arrepiado, embora possa. Não é derramar lágrimas, embora a gente derrame. Não é sentir, mas embora a gente sinta. Tudo isso pode ser, desde que você entenda que a fé é fundamentada num conhecimento da pessoa e do caráter do Senhor. Sabe, esses homens citados aqui, e mulheres, todos eles, tinham uma convicção no coração. Eles sabiam quem era Deus. Sabe aquele filho, a filha ou a esposa que diz assim, eu sei quem é o meu marido. Não, mas não vai dar certo. Eu sei quem é, eu conheço, ele vai chegar na hora certa, ele vai agir, ele vai nos tirar dessa situação, porque eu conheço o caráter dele. Assim é Deus. É uma comparação do menor para o maior. É muito mais Deus. Aqueles que vão ter uma fé pura, não fantasiosa, não de falar e proclamar, é aqueles que conhecem ao Senhor, porque o autor vai dizer no verso 1, a fé é a certeza. Certeza porque eu conheço o meu Senhor. Certeza porque ainda que Ele não queira me dar isso, Ele continua sendo Senhor e Salvador. Certeza e convicção, porque ainda que não aconteça o que eu queira, Ele continua sendo Deus. Isto é a fé de quem conhece ao Senhor. A fé é aceitar aquilo que não vemos. É a recompensa dessa fé que nos traz e que nos faz crer sobre o invisível. É dessa forma que o crente deve andar. Mas no verso 2 e no verso 3, há um testemunho dos antigos desde a criação. Ele vai dizer, aí pode colocar o verso aí, aqueles homens e mulheres agradaram a Deus pela fé. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Eles agradaram a Deus pela fé. E o que isso significa? Que não é ciência, que não é exatas. A fé vem de uma revelação. Não tem a ver com a ciência, não tem a ver, por isso que Paulo vai dizer aos coríntios, é loucura para os homens aí fora. Eles não podem entender a linguagem da fé. Eles querem explicar o racionalismo do século XVII, querem explicar tudo o que existe, como tudo acontece. Mas a gente sabe que não tem a ver com ciência. Alguém uma vez disse que quando a ciência chegou no cume do monte, a fé já estava lá. É exatamente isso. Por isso, meus irmãos, a palavra aqui empregada é mulheres e homens que tiveram convicção, uma revelação de Deus, do nada, dentro do coração. A fé é anterior à compreensão. Crer precede entender. Quem tem fé, muitas vezes não entende. Esses homens e mulheres que foram citados aqui, absoluta certeza que eles não compreenderam tudo. Mas a fé antecede o compreender. A fé anda sobre as águas. A fé, como diz o verso 1, é uma convicção, é uma certeza daquilo que não se vê. E não se esqueça disso, porque se conhece o caráter de Deus. A fé, então, é anterior à compreensão. Tem gente, eu quero compreender. Não compreenda, apenas creia. Porque há coisas que a gente não vai compreender, porque não é ciência, é fé. João capítulo 1, 1 João, capítulo 1, do 1 ao 3, eu quero ler só um pedacinho aqui. Ele vai dizer assim, o verso 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, que contemplamos com as nossas mãos, e elas apalparam a respeito do verbo da vida. Veja, é alguma coisa que estava já fundamentada antes, bem antes. Então você não vai conseguir compreender com os olhos naturais, com a sua razão. Mas se você pedir a Deus, o Espírito há de revelar no seu coração, de fato, quem é o Senhor.
E eu quero dizer, tudo isso que está escrito, que nós lemos, é realidade. Deus fechou a boca de leões, irmãos. Deus extinguiu o fogo. Deus abriu mares, rios. Deus fez um povo passar a pé seco. Deus usou o seu povo e destruiu grandes exércitos muito maiores. Deus curou lepras, abriu vista de cegos, fez coxos levantarem. Deus pode qualquer coisa, mas tudo acontece para aqueles que conhecem o caráter de Deus. Quem é Jesus? Porque todos que conhecem, se Deus disser não, não irei fazer, não que eu não possa, é que eu não quero. A pergunta é, você continua crendo e colocando a sua fé nele? Essa é a prova da fé. E o texto sagrado vai dizer que aqueles homens receberam o glorioso céus eterno, e muitos deles não viram nada daquilo que pela fé eles imaginavam. Não colocaram os pés, não adquiriram, mas morreram como se tivesse acontecido. Do verso 8 ao verso 19, vai falar da fé dos patriarcas, Abraão, Sara, Isaac e Jacó. Abraão saiu sem saber para onde ia. Obedeceu sem o Waze na mão, sem mapa, sem o Google Maps, sem Waze, sem todos esses. Você faria isso? Isso é fé. Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas como assim? Você faria isso? Perceba o que é fé. Fé não é essas coisas que a gente escuta aí, que Deus vai fazer isso, embora Ele faça. Mas a fé genuína é um lançar em obediência e confiança no Deus eterno. É conhecer o caráter de Deus, e para conhecer eu preciso relacionar. Então Abraão, aqui do 8 ao 19, vai citar Abraão que saiu sem saber. Você sairia. Mas ainda vai falar que Sara creu que Deus lhe daria o poder de estar grávida, uma mulher já idosa, biologicamente impossível de acontecer, mas ela creu. Você creria se tivesse a idade de Sara e Deus chegasse para você, você vai ter uma criança, eu vou fazer, você creria? E ela vai ser uma geração que não se pode contar. Você creria, de verdade? Isso é fé. Ela não pegou, ela tinha tudo contra aquilo que ela recebia de promessa. Mas Isaac e Jacó, que pela fé abençoou gerações futuras que nem eles tinham visto ainda. Eles simplesmente abençoaram e disseram, se Deus disse que Abraão, que haveria uma nação como as estrelas do céu e a areia da praia, vamos abençoar. Você faria isso? Abençoaria aquilo que você nunca viu? Não tem noção. Viria gerações depois, várias gerações depois, é o que o texto ensina. Então nós precisamos olhar para esse texto e falar, Deus, como Tu és grande e poderoso, purifica a minha fé na verdade da palavra. A fé não exige explicações de Deus, mas ela satisfaz as nossas vidas por causa da promessa de Deus. Deus não precisa lhe explicar, você precisa crer, porque Ele não mente, porque Ele cumpre o que Ele fala, embora Ele nem sempre vai falar aquilo que a gente quer ouvir, como um pai não fala sempre o que o filho quer ouvir, uma esposa, fica braba com o marido, né? Você não fez do jeito que eu pedi, do jeito que eu queria, você não me ama, birra de mulher. Isso não significa não amar. Não precisa explicar. Nós não precisamos de explicação de Deus. Esses homens e mulheres não tiveram explicação de Deus, simplesmente foram satisfeitos pela sua promessa. Meus irmãos, Spurgeon vai dizer, em um dos seus textos, fé é pôr o pé aonde não há chão, e ver o chão surgir, porque Deus disse, ande. Isso é fé. É pôr os pés da borda do Jordão, podendo ser levado pelas correntezas. Deus não disse, eu vou abrir o Jordão e vocês passam. Ele diz, pisem nas correntezas do Jordão
e ele se abrirá. Você faria? Isso é fé. É confiar na palavra de Deus. Do verso 23 ao 29, vá comigo. A fé em tempos de opressão. Ele vai falar sobre Moisés, sobre a mãe de Moisés, né, que protegeu Moisés da matança, no verso 23. Moisés se recusa, o texto vai dizer aí, pode acompanhar, ter os prazeres momentâneos e passageiros e escolhe o opróbrio de Cristo. Tem gente que vai trocar a vida, a sua fé, por coisas do mundo, por prazeres momentâneos. Alguns na história fizeram isso. Uma troca de burrice, uma troca sem sentido. Moisés falou, eu não quero isso. Moisés sabia, o Egito, irmãos, era a maior nação da época. O Egito, os irmãos sabem que até hoje as pirâmides é alvo de discussão científica. Era um povo que tinha uma ciência profunda. Moisés conheceu, viveu e aprendeu, nos seus primeiros 40 anos, dos 120 anos, absolutamente tudo do que o mundo da sua época tinha de mais moderno. Era como se Moisés tivesse sido criado no Vale do Silício, na América. Ele sabia tudo. 40 anos. Ele abre mão. Ele diz, não quero. Simplesmente não quero. Vou gastar os meus próximos 40 anos aprendendo de Deus. E ele vai para Midian, e ele passa 40 anos aprendendo do Senhor. E depois ele fala, agora eu vou usar mais 40 anos para ser um instrumento na mão de Deus, porque eu conheci o caráter de Deus, e eu tenho fé no Senhor. Percebe? É diferente. Falar que tem fé é fácil. Viver a fé que a Bíblia ensina, passa por conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Mas do 30 ao 40, a Bíblia vai nos ensinar que a fé vence, e vence tudo. Vence os inimigos, mas também vence o sofrimento. Parte do texto que ninguém quer. Porque, volto a dizer, o capítulo 11 é o capítulo que faz o livro ser conhecido. Mas não se resume a isso. O capítulo leva aquele povo a entender quem é Jesus. Ele não é Moisés, ele é maior que Moisés. Não, ele não é a tribo de Levi, ele é muito maior, ele é o sacerdócio real. Não, ele não é anjos poderosos que vocês conheceram e que se manifestaram como uma teofania no Antigo Testamento. E no Novo também. Não, não, ele é maior que qualquer anjo, ele é o Criador dos anjos. O livro todo aponta para Cristo, revelando o caráter dele. Por isso, quando você chega no final do capítulo, ele vai dizer que aqueles homens e mulheres sofreram, viveram, tiveram grandes vitórias, mas também pereceram, foram perseguidos, mas venceram pela fé. Porque a fé verdadeira, essa que a Bíblia nos ensina nesse capítulo, ela produz no coração do ser humano uma satisfação e uma esperança que transcende isso aqui, que parte para a eternidade. Daquele que diz, olha, eu não sei, vocês podem fazer o que quiserem, esses homens diziam, com o meu corpo. Eu, sinceramente, se vocês matarem, eu já tenho uma casa preparada para mim. Vocês não vão me matar, vocês vão matar essa matéria. E essa matéria um dia vai ressurgir triunfante, para nunca mais ser destruída, para viver eternamente do lado do Deus, Criador dos céus e da terra. Então, se vocês matarem essa matéria, esta é a fé que transforma o interior do homem, que ativa a esperança, que confia porque foi construída. Por isso, irmãos, jovens, eu vejo pouco aqui, GG, e aqui eu estou mandando um recado para tu, como líder do jovem, desse pastor e desta igreja, da sua responsabilidade. Jovem tem que estar na EBD, jovem tem que vir estudar a Bíblia. Casais, e aqui para a Jeta e Samila, cadê a Jeta e Samila? Casais, Deus deu a responsabilidade de vocês de cuidar das famílias dessa igreja. Não é de vocês, é do Senhor essas vidas. Os casais devem estar aqui na EBD. Eu sei, o travesseiro, eu sei que talvez um trabalho, uma coisa ou outra, uma doença, mas se não for essas coisas, é aqui que nós discutimos e aprendemos de Bíblia. Porque não há de se ter fé genuína sem conhecer o caráter de Deus.
A igreja não pode se perder. Se a igreja se enfraquecer, o mundo se fortalece sobre você. Nós queremos citar Abraão, Moisés, Davi, Jefté e tantos outros, Sara, Débora, Maria, mas não queremos viver como eles viveram. Não queremos nos entregar como eles se entregaram a Deus. Não queremos aprender quem é Deus como eles viveram com Deus. A ponto de dizer assim, Deus falou, eu vou levar, porque Ele anda comigo. Entende isso? Isso é fé. De dizer, eu morro, mas eu não abro de andar com o Senhor. Do verso 30 ao 40, vai falar sobre a fé que vence, e que também vence sofrimento. Não é só vence no sentido de, eu quero contar uma bênção. E não tem problema contar a bênção. A gente sabe que Deus, por sua misericórdia, é abençoador. Mas às vezes a gente tem que dizer assim, olha, perdemos. Olha, não deu certo, não é? Olha, infelizmente o Senhor levou. Olha, infelizmente o Senhor quis assim. Aquela vaga não ficou para mim. Isso não é vergonha. Se você permanecer e continuar a entender que Deus cumpriu sua vontade e tem alguma coisa para você diferente, Ele sabe do amanhã, você não sabe. Do 30 ao 40, ele vai falar de Jericó, vai falar de Raabe, uma moabita, prostituta, meretriz, mas que derrubou ou contribuiu para que os muros caíssem, levando salvação a pecadores. Sua família foi salva. Quantos se juntaram à casa de Raabe? A fé faz isso, a fé promove salvação. Eu estou dizendo que a pessoa que tem uma fé verdadeira e genuína na palavra de Deus, ela é um instrumento na mão de Deus para levar outros à salvação. Não é que ela salva ninguém, ela é um instrumento de Deus para levar pessoas à salvação. Verso 30 e 31. Raabe é citada. Raabe era uma pessoa fora do convívio de Israel. Mas vai falar de Gideão, de Davi e de Samuel. Fé que conquista reinos. Ora, há muita coisa para ser conquistada. E há muitos obstáculos e empecilhos. Gideão, Davi e Samuel, entre outros, porque ele vai falar, eu gastaria, não teria tempo, o texto fala isso, não teria tempo para falar de todos. Eles usaram a fé em Deus para conquistar reinos. Aqui a gente vê que Deus também nos deixa ver e viver coisas nessa terra, mas nem sempre, nem todo o tempo. E a fé não é só para aqueles que sempre estão vendo o que querem acontecer, mas é para aqueles que muitas vezes não veem, mas dizem, eu continuo confiando no meu Senhor. Ele vai dizer de outros autores, né, de outras personagens, a fé que suportava tortura, zombaria, prisões e morte, do verso 36 ao 38. Ninguém quer ler aqueles versículos, mas eles são Bíblia, eles estão dentro do capítulo dos heróis da fé. Morrer cerrado, quem quer? Mas eles morreram. A Bíblia diz, o próprio Deus, usando o escritor, vai dizer, o mundo não era digno desses homens e mulheres. Não porque eles fossem melhores que nós, mas é porque eles confiaram em Deus. Eles abriram mão das suas próprias vidas, no sentido de, Deus cumpra a sua vontade. Nem toda a fé é coroada com um livramento imediato. Mas toda fé verdadeira é aprovada por Deus, irmãos. Toda fé verdadeira é aprovada por Deus. E eu sei que você que me escuta em algum lugar, e você que veio aqui, tem vivido situações, muitas delas alcançam o favor de Deus. Em algumas outras, parece que Deus não fez, que Deus não ouviu, e não se trata disso. Se trata de você conhecer o Deus que anda com você, ou o Deus que você decidiu andar, e saber que esse caráter de Deus gera em nós uma confiança e uma paz interior. E caminhando para o fim, eu queria então tirar algumas lições desse texto, são tantas riquezas nesse texto. A primeira lição é, a fé não é passiva,
ela obedece. Alguém que diz que tem fé e vive em rebeldia, se rebelando, não gosta de obedecer os escritos sagrados, essa pessoa fala que tem fé. Não, mas não tem fé. Esses homens e mulheres narrados aqui foram obedientes. Então, a primeira coisa, a fé não é passiva, ela obedece, ainda que ela não entenda, ela escolhe e ela persevera, ela rejeita não obedecer a Deus. Esta é a fé verdadeira. É isto que esses homens nos ensinam. Em segundo lugar, a fé tem olhos espirituais, não se trata de ciência, de conceitos humanos. Não é disso que se fala, a Bíblia, o texto. A fé, ela é invisível, ela vê aquilo que ninguém vê. Ela conhece a fidelidade de Deus, ela conhece o caráter de Deus, e ainda que muitos dizem, não vai, aquele que conhece Deus, que está sendo iluminado por Deus, ele confia que Deus fará, porque os olhos são espirituais. A igreja chegou até aqui pela fé. O mundo, em toda a história, tentou sucumbir, destruir. Nós cantamos uma canção aqui, vez ou outra, né? Os leões não podem, as arenas não podem parar a igreja do Senhor. Ninguém pode. Por quê? Porque nós não andamos por vistas, andamos por fé. A partir de hoje, busque conhecer a Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Diga, Senhor, eu não quero enxergar com os meus olhos. Em qualquer circunstância, eu quero andar pela fé no Senhor. Em terceiro lugar, a fé persevera, mesmo sem recompensa imediata. E aqui, para mim, está a maior dificuldade no meio evangélico. Quando aquilo que se projeta como fé não acontece, não acontece, essa pessoa, verso 39, ela simplesmente desiste. Ela diz que Deus não olhou, e ela começa a se fragilizar. O escritor está mostrando e ensinando aquele povo sobre sofrimento e essas perseguições e esse assédio do judaísmo, dos judaizantes, dizendo, não abra, continue, porque nem sempre vai ser confortável. Aliás, na maioria das vezes não é. A fé persevera, mesmo sem resultados imediatos. Às vezes demora. Eu volto, peço licença aqui, a Rosinha, para usar mais uma vez. Quanto tempo esperou e orou por Rildo? Quantas broncas deu em Rildo? Quantas brigas teve com Rildo, querendo empurrar Rildo goela abaixo? Aceite Jesus, homem. Vou revelar aqui, viu, Rosinha? Rildo já veio até no gabinete reclamar. Mas olha aí o resultado da sua fé, Rosinha, em Deus. Não foi na sua hora, não foi no seu tempo, não foi uma recompensa imediata olhando para trás, mas Deus não falha em suas promessas. Porque Deus age assim. Todos esses tendo obtido bom testemunho, o texto vai dizer, leia aí comigo, pela fé, tendo obtido o testemunho pela fé, não viram, contudo, não tiveram a concretização da promessa, porque nem sempre será assim, mas isso não lhe torna alguém sem fé. Quarto, pode vir o pessoal do louvor, Cristo é o alvo supremo da nossa fé. Por favor, o pessoal do Data Show, coloque Hebreus 12, 2. Não podemos ler o início da carta no capítulo 12, sem entender que ela é um prosseguimento, ela é o fechamento do capítulo 11. Pode pôr o verso 1 para mim? Primeiro, o verso 1 do capítulo 12. Verso 1 do capítulo 12. Vixe, agora complicou. Diz assim, porquanto também vós, visto que somos ou estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, livramos de todo o peso do pecado que tão firmemente nos apega e nos apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu gosto de uma outra versão, mas tudo bem. O que o texto está falando
é que há uma nuvem, e é o capítulo 11. E ele diz, pode deixar aí, do embaraço, e aqui a gente pensa que é pecados, eu falei sobre isso de manhã. Não, essas coisas da vida, que desanima, que nos envolve, e que nos faz parar. Mas ele diz, lembre que você está numa corrida, lembre de perseverar, lembre de não se deixar ser fisgado por esse monte de pecados que, olhe para a nuvem, verso 2 agora, aí, ele aponta para os homens que nós lemos, e depois ele fecha, porque aqueles homens estavam com a sua fé firmada aqui no verso 2, ó. Olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, fé futura, ele abriu mão, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, porque foi de fato, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Irmãos, verso 3, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não o quê? Não se cansem nem desanimem. Olha que coisa linda, ele está falando no capítulo 11, mostrando os heróis que viveram com fé no Cristo, e falando, olhem para o autor e consumador da fé. Cristo, em quarto lugar, é o alvo supremo. Qualquer coisa que não aponte para Jesus, corra. É vaidade humana, ou é alguma coisa do diabo, que o diabo quer imitar tudo que é de Deus. Ele quer a glória, ele quer a honra, ele quer poder, e muitas vezes vai usar o ser humano, né? Ele fica por trás. O texto nos chama para olhar firmemente para Jesus Cristo. E por fim, aprendemos nesse texto que a igreja é chamada para viver como os heróis da fé. Não como celebridades, mas como o texto diz, como peregrinos. Como peregrinos. Não como homens e mulheres que demonstram triunfalismo bíblico, usando um texto destacado para dizer, Deus fez com Abraão, Deus fez com Moisés, Deus mandou fogo dos céus, Deus fez tudo isso e faz. Mas e se não fizer? O texto diz que esses homens e mulheres, muitos não viram nada, tantos outros viram, mas todos viveram e alcançaram a promessa pela fé. Meu irmão e minha irmã, sei que cada um de nós tem uma história de vida, tem coisas nos nossos corações, temos sonhos, temos projetos, mas nessa noite Jesus te convida para viver um evangelho, uma fé centrada na pessoa dele. Ele lhe convida a limpar-se todos os dias e ter uma fé pura, que pode causar emoção, que pode derramar lágrimas, mas que, sobretudo, descansa no caráter de Cristo. É o que Deus te chama para viver. Queria que a igreja ficasse de pé. Eu quero orar com você e por você, você que está em casa. Tiago vai dizer, aquele que não tem fé, peça a Deus. Como alguém na história disse, não é preciso ter uma grande fé, pode ser pequenininha, desde que seja nesse grande Deus, vai funcionar, Ele vai consolar, Ele vai abençoar. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Você que entrou, que nos visita, ou você que está em casa, se Deus está falando no seu coração, abra o seu coração, fale com Deus, Ele está aqui lhe ouvindo. Se você está sentindo e está sendo levado, faça uma oração, diga, Senhor, eu sou um pecador, me perdoe. Eu quero viver esse evangelho, eu quero ter essa fé, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador. Se você está passando por alguma luta, alguma crise, e já faz algum tempo, e se sua fé é muito oscilante, de acordo com aquilo que acontece na sua vida, nessa noite, pega o texto sagrado, o exemplo desses homens, essa nuvem de testemunho, olhe para Jesus e fala, Senhor, fundamenta a minha fé na palavra, não em distrações.
porque tudo isso passa, mas a tua palavra jamais. Pai, olha agora a oração do teu povo, o coração de cada uma dessas pessoas que entrou aqui porque o Senhor trouxe, daqueles que estão assistindo esse culto porque o Senhor permitiu, e ajuda-os, visitando-os, colocando sobre o teu povo a fé que a Bíblia ensina, trazendo sobre eles o resultado dessa esperança que Deus flui de dentro de nós, a despeito do que está fora de nós acontecendo. Faz um milagre nessa noite. Senhor, conhecemos quem o Senhor é. Ouça a oração do teu povo, segundo a sua vontade, conforme o seu poder opera, a partir do interior de cada um de nós, e daqueles que ouvem este culto. Senhor, nós somos gratos. Dai-nos a força, a coragem e a fé, para vivermos e andarmos como esses homens, no contexto da nossa sociedade hoje. Perdoa os nossos pecados, é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Diga amém, fique de pé ainda, vamos cantar.